Boa noite, boa noite, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui dando início a mais um culto, nós estamos transmitindo aí ao vivo. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, comece a se preparar, acomode o melhor lugar para você sentar, prestar o melhor culto do Senhor na sua casa, na sua sala, no seu sofá aí. Fique conosco até o final. Eu creio que Deus tem preparado uma mensagem especial para você nessa noite. Marque os seus amigos, compartilhe o link, divulguem, façam com que essa palavra chegue no máximo de pessoas que vocês puderem. Amém? Eu creio que Deus quer falar conosco e tem muitas pessoas a qual também Deus tem a mensagem para eles. Amém? Se prepare. Eu quero convidar você a estar orando a partir deste momento. Encurve a sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver, se consagre ao Senhor, se prepare, prepare o seu espírito para que a palavra do Senhor venha e entre no seu coração, que a palavra do Senhor possa trazer somente paz, alegria e direção para a sua vida, que todo medo, toda ansiedade, toda preocupação a partir deste momento venha cair por terra. Papai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por poder estar aqui participando deste culto. Papai amado, toma conta das nossas vidas, toma a direção, Senhor Jesus, deste culto, toma a direção dessa transmissão, Pai amado, que a Tua palavra chegue, Pai amado, no mais profundo dos corações, de cada um que possa ouvir, que possa assistir, Senhor Jesus, este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Papai amado, que nós venhamos nos diminuir, e que o Senhor possa crescer em nosso meio. Papai amado, toma a direção, usa, Senhor Jesus, a vida dos levitas, dos líderes, usa, Pai amado, a vida do nosso pastor, para ser, Pai amado, como intermédio da Tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, nós entregamos as nossas vidas. Fale, Pai amado, com a Tua igreja, fala, Pai amado, com os Teus filhos, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos e Te entregamos e desde já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, levante uma adoração. Se você conhece o louvor, cante, declare, louve, adore ao Senhor da melhor maneira possível. O Senhor está vendo você, aí onde você está. Aleluias, glória a Deus. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. Apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Verbo que encarnou, a voz que ecoou e a luz fez brilhar. E no madeiro declarou: está consumado, e me libertou. E hoje eu posso cantar. Em ti eu encontrei aquilo que sempre busquei, o amor que eu sempre procurei. Nos seus braços me aconcheguei. O teu coração eu escutei e hoje eu posso te amar. Você é o caminho, a verdade, me trouxe a vida. Você é o caminho, a verdade, me trouxe a vida. Pois tudo começou, tudo se firmou e terminará em ti. Pois tudo começou, tudo se firmou e terminará em ti. Pois tudo começou, tudo se firmou e terminará em ti. Pois tudo começou, tudo se firmou e terminará em ti. E até você voltar eu cantarei, e até você voltar eu cantarei. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. E até você voltar eu cantarei, e até você voltar eu cantarei. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Quando lhe pediram que descrevesse o tamanho do seu amor, Cristo estendeu uma das mãos para a direita, a outra para a esquerda, e nessa proporção elas foram crucificadas, para que você soubesse que ele morreu por amor a você. Eu estava lá no
no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou um inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu. O peso do pecado do mundo estava sobre ele. Mas o domingo vem aí e o seu amor nos fez livres. Som. Glória a Deus, amém. Tudo aqui. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né, acompanhando através da live, e a todos que estão aqui presentes. Nós estamos aqui com um grupo pequeno aqui na igreja, amém? Mas tem sido maravilhoso. Quero já convidar você amanhã. A nossa transmissão vai ser a partir das 7 horas, amém? Ontem, sexta e hoje, sábado,
As nossas transmissões começaram às 8. Amanhã elas estarão começando às 7 da noite. Amém? Nós teremos aí um culto de Páscoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aí nesses 3 dias falando sobre os 3 últimos dias, né? Ali entre a morte, o sábado, que foi o dia que Jesus ele fica ali no túmulo, e no domingo, que será o dia da ressurreição. Hoje nós vamos falar sobre o ódio e sobre o amor, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 62. Mateus, capítulo 27, versículo 62, amém? Aleluia. Vamos lá, onde nós lemos até o verso 66, hoje nós vamos iniciar do versículo 62. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram falar com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como acharem melhor. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta. Amém? Então veja bem, esse tema amor e ódio, ele vai ter como seu ponto principal o sábado, amém? O Shabá. Veja, a Bíblia diz no verso 62 que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, porque a sexta-feira para o judeu era conhecida, e até hoje é, como dia da preparação. Por quê? Porque toda semana eles tinham que guardar o Shabá, o sábado. Quando Deus deu a orientação a Moisés dos 10 mandamentos, ele orientou que o povo deveria guardar o sábado, e o sábado deveria ser o dia santo na vida do povo, amém? Não havia apenas o sábado, a Bíblia diz que Deus também havia designado que a cada 7 anos, um ano seria sabático. E havia regras e leis para o sábado. O judeu ele não poderia fazer nenhum trabalho, nenhum esforço, nada. Então, qual que era o costume judaico? Na sexta-feira, que é chamado dia da preparação, todos os judeus preparavam e adiantavam tudo. Já deixavam as comidas prontas. Se tivessem que ir comprar alguma coisa, eles já iam na sexta-feira, para que o sábado eles pudessem se consagrar e se dedicarem exclusivamente ao Senhor, a Deus. Amém? Isso era tão forte que eles tinham até uma determinação de limite de quantos metros eles poderiam andar no sábado. Segundo os historiadores, o judeu só poderia andar 1.080 metros. Eles não poderiam andar mais do que isso, naquele dia. Aquele dia deveria ser um dia consagrado, um dia de santificação. E é um ponto muito importante na vida e no ministério de Jesus, enquanto Jesus esteve na terra. Por quê? Porque foi justamente uma das acusações mais graves contra Cristo, que era justamente o de ter violado o sábado, né? Que os judeus usaram, e os principais da sinagoga, os sacerdotes, levantaram e começaram a odiar Jesus. Então, veja bem, mas veja, Jesus ele não usa o sábado para violar no sentido de grandes trabalhos. Se você analisa a Bíblia, você vai ver que muitas dessas indagações e desses questionamentos foram feitos a Cristo, e o trabalho que Jesus fazia eram trabalhos espirituais, como curar pessoas, libertar, sarar. Há um determinado momento onde eles vão questionar Jesus, por que Jesus está pregando, por que Jesus está curando pessoas no sábado?
E Jesus faz um questionamento a eles e diz assim: o que é bom fazer no sábado, bem ou mal? E o sábado se tornou um ponto central na perseguição daqueles homens a Cristo. Porque, de todas as formas, quando eles viam Jesus fazer qualquer coisa, e é interessante porque a Bíblia diz que eles espreitavam a Cristo, eles vigiavam onde Jesus ia, aonde Jesus entrasse, eles estavam ali olhando para buscar algo ao qual eles pudessem acusar a Cristo. E durante muitas vezes eles viram Jesus, e é interessante porque Jesus ele não se intimida. A Bíblia diz que em momento nenhum Jesus deixou aquela religiosidade, porque na verdade era uma religiosidade disfarçada, porque havia um ódio, um ciúmes muito grande, mas aquela pressão em relação a ele, fazer com que ele parasse ou abrisse mão da sua missão. Então Jesus muitas vezes, sabendo não só que ele estava sendo vigiado, como também o que passava na mente e no corações daquelas pessoas que estavam ali, sabendo que muitas vezes ele era colocado diante de uma situação e ele tinha que fazer uma escolha muito difícil entre curar uma pessoa e libertá-la, e muitas vezes se preocupar se iriam usar aquilo para o condenar. Mas ele não pensava duas vezes, ele sempre escolhia, ele nem sequer duvidava. Ele sempre fazia aquilo ao qual ele sabia que era o dever dele. E ele curava, e ele libertava, e ele salvava. Aqui alguns ensinamentos para nós, amém? As pressões nos levam às escolhas. O que nós priorizamos? O que nós aprendemos com Cristo em relação ao sábado? Jesus não media as consequências daquilo que ele sofreria diante das necessidades das pessoas. Ele não pensava nele em momento algum. Então no verso 62, a Bíblia diz que Jesus já havia sido enterrado. Na sexta-feira, José de Arimateia cede o sepulcro dele novo, prepara o corpo de Jesus, junto com Nicodemos, ele faz o enterro de Cristo. Uma pedra é rolada na sexta-feira, o corpo de Jesus está ali. E veja bem, Jesus está descansando. Se tem alguém que estava descansando aquele dia, era Cristo, amém? Quando você pensa na morte como descanso de Deus, ao qual a Bíblia nos ensina, que todos nós, quando morrermos em Cristo, a Bíblia nos trata a morte como um sono, e ela diz que nós dormiremos naquele dia. Então Jesus agora está dormindo, porque ele, em vida, ele fez a vontade de Deus. Porque, na verdade, tudo simboliza a eternidade. Todos aqueles que nessa vida escolherem agradar ao Senhor, todos aqueles que nessa vida escolherem fazer a vontade de Deus, e muitas vezes fazer a vontade de Deus vai trazer para nós consequências, vai trazer para nós prejuízos, muitas vezes financeiros, prejuízos em muitas áreas da nossa vida, familiar, prejuízos até espirituais. Porque tudo isso trouxe prejuízos a Cristo. Mas todos aqueles que em vida viverem como Cristo viveu, aonde a missão dele, o dever que ele tinha, a aliança que ele tinha com Deus, estava em primeiro lugar, todos esses descansarão. Todos esses viverão o verdadeiro descanso, porque o Shabá simbolizava o verdadeiro descanso. O dia em que todos aqueles que se encontraram com Cristo em vida se encontrarão e viverão, amém? A base desse relacionamento. Então Cristo, por que amor e ódio? Porque aqui nós vamos ver um contraste. Enquanto Jesus quebra o sábado, ele é acusado de quebrar o sábado. Mas você olha, qual que era a intenção dele? Todas as vezes que Jesus violou o sábado, foi por amor ou misericórdia de alguém. Sempre foi assim. Sempre foi para estender a mão.
sempre foi para curar, sempre foi para libertar, sempre foi para salvar, sempre foi para alcançar o perdido. Por causa disso, ele foi para aquela cruz, porque ele estendeu, e muitas vezes, ele estendeu a mão para aqueles ao qual, esses principais aqui ao qual estão nesse texto, achava que Jesus não devia entrar em certas casas, nem falar com certas pessoas, porque essas pessoas não eram dignas. Mas Jesus sempre escolheu a misericórdia, o amor, o relacionamento puro, amém? Mas veja bem, agora há um contraste. Essas mesmas pessoas que fizeram tudo que fizeram com Cristo, e um dos motivos ao qual que eles alegavam que Cristo havia rompido ou quebrado, e por isso ele deveria ser preso e até crucificado, era justamente esse, o sábado. E agora eles estão fazendo tudo aquilo ao contrário ao qual eles pregaram. Primeiro, no verso 62, a Bíblia diz que não foram algumas pessoas sem importância. A Bíblia diz que reuniu uma comissão dos principais sacerdotes e os fariseus e foram falar com Pilatos. Há uma união aqui, uma união de pessoas. É interessante porque muitas vezes o mal une pessoas. O mal une a humanidade muitas vezes. E agora aqui uma comissão, não aquela ao qual Jesus estabeleceu para mudar a terra, mas a comissão do próprio inferno se forma aqui. E a Bíblia diz que eles tomam uma atitude naquela manhã de sábado. Eles vão até Pilatos para convencer Pilatos a guardar e a colocar guardas no túmulo de Jesus. Primeiro, com certeza, eles andaram mais do que 1.080 metros. Segundo, o sábado era tão santo que um judeu tinha que se privar até de visitar os seus parentes. Quanto mais o ímpio. Quanto mais o ímpio que estava ali a mandado de Roma para governar, escravizá-los, tirar a riqueza do judeu, porque naquele período Israel era uma colônia romana. Mas o ódio daqueles homens é tão grande por Jesus que eles não se importam de quebrar ou de romper tudo aquilo, princípios espirituais ao qual o próprio Deus havia estabelecido por vingança, por ódio. E a humanidade, ela se cruza nesses sentimentos. E às vezes eu me pego fazendo reflexões sobre o mundo, sobre mim. Por que que nós temos essa dificuldade? De tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é amável. Por que nós não temos tanta criatividade ou disposição como Jesus teve para fazer o que é bom? E por que a nossa carne e a nossa mente tem tanta disposição para o mal? Por que que nós nos tornamos tão criativos? Por que que nós não medimos consequências? Quando você vai ver pessoas que praticam o mal, eles não têm medo. Olha pessoas que fazem o mal. Elas não têm medo. Elas não têm medo de matar. Elas não têm medo de roubar. Elas não têm medo de nada. Mas muitas vezes ela tem medo de fazer o que é bom. Ela muitas vezes tem medo de respeitar um pai, de respeitar uma mãe, de ajudar um vizinho. É ou não é? Você olha as pessoas e esse é o grande X da humanidade. O mesmo homem que não tem coragem, que não tem disposição para estender o braço para o próximo. Ele tem coragem de fazer coisas terríveis. E é isso que eles estão fazendo. Esse é o contraste do amor e do ódio. E esses dois sentimentos, eles vão brigar constantemente
na nossa alma e na nossa mente. Eles vão estar em conflito o tempo todo na nossa existência e em tudo. A Bíblia diz que agora eles estão indo até Pilatos. No verso 23, a Bíblia diz assim que eles chamam Pilatos de Senhor. Né? É interessante isso. Existe uma hierarquia no mundo. Né? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sempre existirá uma hierarquia. Diga assim para ela: o que muda é quem você escolhe para liderar você. Existe uma hierarquia do bem, existe uma hierarquia do mal. Não tem. Ninguém vive solto no mundo. Aprenda isso. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, aprenda isso. Ninguém vive solto no mundo. Ninguém vive verdadeiramente independente. Isso não existe. O que existe sim é quem eu chamo de Senhor. E aqui é o que é interessante. Geralmente, quando a humanidade rejeita o senhorio de Cristo, ela se curva diante do senhorio do próprio diabo. Você vai ver pessoas que não se curvam diante da Bíblia, que rejeitam os seus pais, que rejeitam a igreja, mas se curvam diante da doença, se curvam diante dos vícios, se curvam diante dos desejos. Você vai ver uma moça que não se curva diante dos pais, mas se curva diante do namorado, que abusa dela, que engana, que trai. Você vai ver um jovem que não chama de Senhor o pai e a mãe, mas chama de Senhor o policial quando vê. Chama de Senhor o chefe dele no mundo. Que não respeita um clamor da sua mãe para ficar em casa, mas não sai de casa quando o líder manda ou dá um toque de recolher. Veja bem, as coisas não mudam. A questão, sempre nós vamos viver embaixo desses princípios. A questão é quem eu escolho. E aqui está uma tendência nossa carnal. Quando eu não me curvo para aquilo que é bom, eu vou me curvar para aquilo que é mal. O que eles tinham contra Jesus? A maneira de falar. Veja bem, a maioria das pessoas rebeldes que eu conheci, com comportamentos e gênios difíceis, elas estouram em momentos da vida, porque elas não aceitam o que falam com elas. Interessante isso. É um exemplo tão claro, tão simples, tão real. Né? Tão real. O que eles tinham contra Jesus? O fato de Jesus falar que era o Filho de Deus. E ensinar que todo aquele que se o aceitasse, tinha esse direito. O fato de falar ou de fazer o que é bom, mas agora aqueles homens estão diante de um ímpio, de um inimigo, chamando ele de Senhor. E é assim que acontece quando uma pessoa ela não se rende aos princípios da palavra, ao amor de Deus. É uma questão de tempo. Muitos até acham assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. Vai. O homem ele é pego na sua própria arrogância e no seu próprio orgulho. O diabo adora ver uma pessoa falar e bater no peito, eu nunca vou fazer isso. Quantas pessoas eu conheci, amigos meus no decorrer da vida, que falavam, juravam de pé junto, eu nunca vou fazer isso. Mas eles falavam como Pedro falou, eu nunca vou negar Jesus. Porque o dia que ele nega, o coração dele é tomado por uma frustração e por uma culpa tão grande, que ele se torna escravo daquilo.
É por isso que você vai ver pessoas presas em relacionamentos frustrados. É por isso que você vai ver pessoas presas em empregos, que ela não gosta de fazer aquilo, mas ela se sente obrigada, porque muitas vezes, no dia que teve a oportunidade, não quis ouvir ninguém, não quis se curvar diante de ninguém, não quis obedecer ninguém, não quis, aquilo parecia uma ofensa. Hoje, são presas, são reféns. É isso que esses homens estão fazendo. Aleluia. E eles dizem assim: Pilatos, põe guardas lá, porque aquele enganador, enquanto ele vivia, ele falava que ressuscitaria. Aqueles homens chegam no mais baixo, ao ponto de xingar e ofender Jesus. E Jesus já não estava mais ali. É interessante, e alguns pregadores destacam isso. Aqueles homens, muitas vezes, eles eram separados para proteger autoridades. Mas eu creio que naquele dia foi a primeira vez que eles foram chamados para guardar um túmulo, para guardar aquele que já não tinha mais poder para eles. Mas eles estão com medo. No verso 64, a Bíblia diz assim: portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. É interessante, né? Que de alguma forma eles criam na ressurreição. Mesmo não crendo literalmente, mas eles creem que no terceiro dia algo podia acontecer. E eles falam assim: guarde, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou entre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. No sábado é o dia que a dissimulação cai. No sábado é o dia que a hipocrisia cai. No verso 64, no final, eles têm a capacidade de admitir e falar assim: assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles admitem que eles tinham cometido um grande erro. E aqui está uma outra falha do caráter humano. Ele tem dificuldade de aceitar os erros. E ele começa a criar atalhos para dar um jeito de esconder. A Bíblia ensina que o único que pode cobrir o homem da vergonha dos seus erros é Jesus, é Deus. E o único caminho que leva esse homem a usufruir desse benefício é o arrependimento, é reconhecer. Por isso que você e eu sempre estaremos diante de situações assim quando errarmos. Existe um caminho de volta. Por isso que você vai ver que muitas pessoas, quando erram, elas se desviam e elas querem culpar o erro. Eu errei, eu caí. O grande problema da queda ou do pecado é quando o homem acredita que ele pode dar um jeito de encobrir as coisas e ninguém vê e ninguém perceber. Às vezes, irmão, o pai não percebe, o marido não está vendo, o pastor também não. Mas existe um Deus que tudo vê. E a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Enquanto aqueles homens estão fazendo tudo aquilo, Deus está vendo. Deus está olhando. Eles trocam o Senhor que morreu na cruz por eles, por um Senhor que os escravizavam. Eles trocam Jesus, o senhorio de Cristo, pelo Senhor de Pilatos de Roma. Essa tem sido a escolha que o homem tem feito há 2000 anos. Ele escolhe viver no pecado toda vez que você escolhe continuar pecando. Toda vez que você, ao receber uma palavra, um convite para entregar a sua vida a Jesus, mas você diz assim: um dia eu vou, eu não gosto, eu não quero. Toda vez que
ser humano responde dessa forma, ele está declarando que ele prefere Pilatos do que Jesus. Ele prefere aquele que o escraviza do que aquele que, por amor, morreu no seu lugar. Essa é a escolha que eles estão fazendo. Essa é a escolha. E eles vão tentar. É interessante. Porque você vai ver pessoas que estão com a vida destruída, cheia de problemas, e elas buscam até a igreja, elas querem alguém para desabafar, e elas pedem oração. Ou então elas vão à igreja e elas começam a falar a vida, e quando começa a falar dos problemas, é tanta desculpa, é tanta enrolação, para esconder algo que elas sabem que elas têm que fazer. O que é, pastor? Tomar uma decisão e fazer uma escolha. Elas enrolam e contam histórias mirabolantes, mas tudo para esconder que não tem coragem de escolher o que a sua carne e os seus desejos amam mais o pecado. E o amor ao pecado é tão grande que elas estão dispostas a chamá-lo de Senhor, a negar Jesus todos os dias. Na verdade, essa é a crise de todo aquele que ouve o Evangelho. Eles estão fazendo isso. No verso 65, a Bíblia diz assim: disse-lhe Pilatos: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como acharem melhor. Verso 66, indo eles, guardando o sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali uma escolta. Amém? O ápice da hipocrisia daqueles homens é que eles não se contentaram apenas com os guardas e com a pedra. A Bíblia diz que eles fizeram questão de selar. E ontem nós falamos sobre isso, sobre o selo. O selo significava que aquilo não poderia ser violado, aquele túmulo. Só que não era fácil. Naquele tempo você não encontrava um depósito onde você poderia comprar cimento e areia. Eles selavam geralmente com barro. Eles teriam que cavar. E os estudiosos dizem que eles trabalharam muito naquele dia para guardar um corpo, para esconder um medo, porque eles tinham medo que Jesus ressuscitasse. Quantas pessoas têm medo de que a verdade apareça? Sabe qual que era o medo deles? De que a verdade aparecesse. Tem pessoas que vivem uma vida inteira com um sentimento de medo e acusação. Aqueles homens estão firmando a sua vida, e eles vão fazer de tudo para esconder aquilo. Eles trabalharam e trabalharam muito. Se tem alguém que trabalhou e violou no sábado mais do que tudo que Jesus fez, e é interessante, eles não trabalharam para curar, para libertar ou para salvar. Eles trabalharam para esconder uma mentira. Eu quero falar para você, pecar é prazeroso. Todo pecado dá prazer e parece ser fácil. Mas se tem algo que eu descobri ao longo da vida que o pecado traz, é muito trabalho. É muito trabalho. Pegue as pessoas, analise as pessoas. Ao decorrer de toda a minha vida cristã, se tem algo que eu vi e vejo na vida de pessoas que pecam demais, é que enquanto elas não se rendem a Cristo, o diabo as suga até o último. Bem, olha que interessante. Quantas pessoas não dormem? Quer dizer, o diabo não apenas
não se contenta em fazer aquela pessoa servir a Ele de dia. Quando chega à noite, Ele tira o sono dela. Quantas pessoas não param? Quantas pessoas depois têm que tentar fazer de tudo para tentar consertar os erros que o pecado fez ela cometer? Se tem alguém que está trabalhando naquele dia, são aqueles homens. Se tem alguém que estava cumprindo e descansando, é Jesus. A Bíblia diz que enquanto é dia devemos trabalhar, mas quando a noite vir, nós vamos descansar. A noite diz respeito, o dia que o mal vem. Mas quando o mal vem, o ímpio se desespera. O que não teme a Deus, foge, corre. Mas aquele que guardou a fé, aquele que escolheu Jesus, ele descansa no Senhor. Ele está guardado, ele está protegido, ele está cuidado. Naquele dia e naquela noite, aquele túmulo está guardado. Jesus está dentro daquele sepulcro. Uma pedra está na porta. Eu creio que ele está enfaixado, porque era costume enfaixar como Lázaro. Quando ele ressuscita Lázaro, Lázaro vem pulando todo enfaixado, ele está enfaixado. Agora, aquela pedra está selada, do lado de fora há guardas protegendo. Mas o domingo estava chegando e o poder de Deus se manifestaria. Não tem nada que possa resistir à vontade do Senhor. Irmão, se tem algo que é certo, é que todos os propósitos de Deus se cumprirão. Passe céus, passe terra. Nenhuma palavra desse livro vai cair. Tudo que está escrito vai acontecer. Você pode ter certeza. Agindo Ele, ninguém impedirá. Daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, algo iria acontecer ali. Daqui a algumas horas, os discípulos de Jesus iriam apressadamente àquele lugar. Não houve nada que pôde impedir os planos do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite e deixar essa palavra para você. Como você tem tratado a sua vida, as suas escolhas, o que você tem feito do que Deus tem dado para você. Não esconda, priorize, amém? Para o que nós estamos trabalhando, para que é? Anotei um texto, Provérbios, de número 23, o verso 5, eu já estou encerrando. Se você puder, na sua casa, amém. Quem estiver aqui, eu vou pedir para se colocar de pé. Provérbios, de número 23, o verso 5, diz assim: fixarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso fará. Porque certamente isso fará par de asas e voará ao céu como a águia. Fixarás os olhos naquilo que não é nada. Sabe o que é isso? Fixará os olhos naquilo que não é nada. Quantas pessoas não estão fixando os olhos naquilo que não é nada? O que você tem feito da sua vida, o que você tem feito do teu tempo,
e o que você tem colocado diante dos teus olhos. Aonde os teus olhos estão fixos. A Bíblia diz, e nesse texto, quem o escreve é o sábio Salomão. E se tem um homem que pode aconselhar a esse respeito é Salomão, porque Salomão é conhecido por ter sido um homem que fez grandiosas coisas, grandiosas construções, templos, projetos. E quando ele escreve esse versículo, ele está nos dando um conselho de um homem que viveu tudo, aproveitou de tudo, investiu o dinheiro dele em tudo aquilo que ele poderia achar que traria prazer ou beleza. Mas no fim da vida, ele descobre que ele fixou os olhos naquilo que não era nada. No que nós estamos fixando os nossos olhos. Você que é cristão, aonde você está fixando seus olhos? A Bíblia diz que uma das maiores tristezas do homem é juntar riquezas e saber que vai morrer e outros vão usufruir. É construir casas e saber que outros vão morar. E é sobre isso que ele está falando. Porque certamente isso fará par de asas e voará ao céu como águia. Tudo isso vai passar. Ontem nós falamos sobre José de Arimateia, um homem rico, que havia comprado um túmulo novo para ele. Mas ele não pensou em duas vezes em ceder aquele túmulo para abrigar o corpo de Jesus. Nós estamos em uma grande obra na igreja. E eu fico muito feliz, porque nós estamos alcançando objetivos. Hoje eu quero falar, não para aqueles que têm contribuído, não para aqueles que têm abençoado, mas eu quero falar para aqueles que nunca tiveram coragem de ofertar uma oferta alçada de amor, de gratidão. Nunca tiveram coragem de fazer um investimento no reino de Deus maior do que Ele faz para si. Se tem algo que uma pessoa velha investe, é no túmulo dela. Aquele homem abriu mão. Eu vejo pessoas que nunca tiveram coragem de gastar nada, dão dízimo forçado, porque a Bíblia fala e só não dá, deixa de dar, porque tem medo muitas vezes, mas não faz nada por amor ou por honra a Deus. Aonde você e eu estamos fixando os nossos olhos? O que você vai deixar? Eu quero falar para você, a casa que você constrói, o carro que você tem, às vezes quando você morrer, o seu filho vai vender. Mas a casa que você constrói para o Senhor, eu garanto a você, se tem algo que a gente vê que fica, são igrejas. Eu fico imaginando igrejas que têm 100, 200 anos. E os homens que as construíram. As casas deles, eles não existem mais. Mas aquela casa, aquela igreja continua salvando, libertando, curando e transformando. Aonde nós estamos fixando os nossos olhos? O que move o nosso coração? Hoje é sábado. E foi num dia como esse que o nosso Senhor estava descansando. Hoje nós vivemos tudo que nós podemos viver por causa dele. Queria convidar você que está na sua casa a fechar os seus olhos e a todos que estão aqui nesse lugar. Aleluia. E eu quero orar por você, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus querido. Porque um dia, Senhor, o meu coração
não quis mais se embriagar com os prazeres do mundo. Foi num dia, Senhor meu Deus, ó meu Pai, que o meu coração descobriu o que era a sensatez, que os meus olhos se abriram e uma lucidez espiritual veio. Foi nesse dia, Senhor, que eu tive encontro contigo, meu Deus. Meu Deus querido, assim como aquele filho estava perdido e a tua palavra diz que ele caiu em si, um dia eu caí em si. Um dia eu olhei para mim e via que eu não era o que eu achava que era. Eu não conseguia cumprir minhas palavras, nem para mim mesmo. Um dia, Senhor, a minha dissimulação caiu. Um dia a minha hipocrisia caiu diante da tua pureza e da tua verdade. Um dia, Senhor, o meu egoísmo, a minha maldade foi exposta. O meu coração foi, Senhor, apresentado e revelado. Para mim mesmo. Não foi para o mundo, foi para mim mesmo. Foi quando eu conheci o teu amor. Foi quando eu conheci o Senhor e eu não quis mais outros senhores na minha vida. E a partir daquele dia eu aprendi a respeitar todos aqueles que o Senhor colocou sobre mim. Eu aprendi a reconhecer as autoridades. Eu aprendi a andar em submissão. Eu aprendi a reconhecer, meu Deus querido. Foi a partir daqueles dias, Senhor, e eu tenho tentado andar nesse caminho todos os dias, meu Pai. Eu descobri, meu Pai, que eu não me curvava diante de Ti, mas eu me curvava diante dos meus traumas e dos meus medos. Eu me curvava, Deus querido, diante dos meus complexos, meu Pai, da minha solidão. Eu me curvava, Deus querido, diante, Deus querido, das minhas fragilidades. Eu escolhia Pilatos, eu escolhia outros senhores, a bebida. Eu escolhi o vício. Eu escolhi os prazeres que me escravizavam. Eu não via e nem percebi o quanto eu era humilhado e quanto eu me humilhava. Porque essa é a maior mentira do coração do homem. Quantos nesse momento não estão se humilhando ou não estão sendo humilhados na vida pelas circunstâncias, por aquilo que plantou e acham que estão por cima, Senhor. Faz essa cegueira cair hoje, Senhor. Faz, Espírito Santo de Deus. Faz, meu Pai, em um momento a sobriedade, a sensatez entrar na mente dessa pessoa, a lucidez entrar nesse coração. Porque nada pode impedir os teus desígnios, nada pode conter o teu poder. E a tua palavra diz, Senhor, que se um filho, que se um homem, uma mulher te clamar, o Senhor virá. O que, meu Pai, impede essa pessoa de te conhecer ou de sentir a tua presença é apenas um clamor, é apenas um reconhecimento, meu Deus querido. Mas aqueles homens preferiram continuar com uma atitude dissimulada, com um coração duro, com orgulho. Eles só precisavam se render à verdade. A consciência daqueles homens diziam para eles que eles haviam cometido um grande erro. Ah, meu Deus, quantas pessoas vão continuar vivendo uma vida de esconder erros.
já erraram tanto e continuam errando e continuam escondendo erros. Eles poderiam ter sido grandes líderes. Eles só precisavam se arrepender. Chegaram no ridículo de fazer uma grande escolta para guardar um túmulo, achando que poderiam impedir o teu poder, o teu agir, o teu mover. Meu Deus, aquela pedra não resistiu, aquele selo com aquele barro não resistiu, Senhor. O Senhor se levantou daquele túmulo, aquela pedra foi rolada, Deus querido, e a partir daquele dia, nunca mais, meu Senhor, Deus querido, até hoje o Senhor continua vivo, e vivo o Senhor está, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós vamos continuar a pregar, e por isso nós vamos continuar a adorar, para todo mundo ouvir que o Senhor vive, e o Senhor ressuscitou, e o Senhor continua vivo, e continua, Senhor meu Pai. Nesse momento eu creio que o Senhor liberta vidas, que o Senhor continua curando e restaurando, que o Senhor continua levantando o caído. O Senhor continua vivo, e o Senhor está aqui no nosso meio, nos nossos corações, nos nossos lábios, na nossa mente, nas nossas atitudes. O Senhor está na nossa igreja. Nós fixamos nossos olhos em Ti, Senhor. Nós não olhamos a mentira, nós não olhamos as riquezas, nós não olhamos as coisas passageiras desse mundo, nós não olhamos, meu Deus, os nossos olhos estão no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, escute isso. Hoje eu estava com um rapaz, e ele falando: pastor, quero um conselho, preciso de ajuda, não consigo me livrar das drogas, do vício, eu tenho medo de perder minha família. E eu comecei a falar para ele que ele precisava tomar uma decisão, ter uma atitude. E aí o Espírito Santo falando comigo, eu falei para ele: a Bíblia diz assim: olhai-de para mim, Deus falando, e você vai ser iluminado. E o Espírito Santo falando. E eu falei para ele: só de você olhar para Deus, a tua vida já começa a mudar. Porque quando você olha para Deus, você tem que levantar a sua cabeça. E o diabo quer te ver de cabeça baixada. A nossa vida mudou. Quando nós olhamos para Ele, nós andamos em dignidade e honra. Mas toda vez que nós desviamos o olhar dele, os nossos olhos começam a cair, e nós começamos a nos curvar. Se tem algo que eu e você devemos fazer todos os dias pela manhã, é falar: Senhor, os meus olhos estão postos no Senhor, como Davi fazia todas as manhãs. Ele falava: Senhor, te espero continuamente, te espero em Ti, eleva os meus olhos para os montes, e onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vem de Ti,
Tu és a nossa luz, Tu és a nossa manhã, Tu és o nosso domingo, e o Senhor virá, e todas as trevas cairão e fugirão diante da Tua presença. Tu és o Espírito de ressurreição e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Espírito, Ele quer rolar o túmulo, Ele quer rolar a pedra da tua vida, Ele quer entrar na tua casa. Vai ver, o diabo selou as portas da tua casa, falando aqui: assim a morte vai entrar, a separação vai entrar, nada e ninguém vai impedir. Mas hoje o Senhor quer romper esse selo, quer rolar essa pedra, e Ele quer trazer vida àquilo que está morto. Ele quer trazer ressurreição, Ele quer trazer em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorá-lo. Nós profetizamos vida, e vida em abundância. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero convidar você amanhã, domingo de Páscoa, a você fazer a maior Páscoa, a melhor Páscoa que você já teve. Amém? Eu gosto muito de chocolate, amém? Mas, irmão, eu gosto do chocolate. Eu não tenho adoração por ovo de Páscoa, nunca tive. Lá em casa tem que
driblar, tem que fazer a vontade ali das crianças, mas é interessante que os nossos filhos foram criados assim. Eles até querem ovo de Páscoa, mas eles não morrem se não tiver ovo de Páscoa não, né? E eu estava ali, o Espírito Santo falando, Douglas, essa Páscoa vai ser diferente, porque eu estou quebrando essa adoração dentro do meu povo, que a Páscoa virou comércio, virou ovo de chocolate. A Páscoa é Cristo, meu querido. A Páscoa é paixão e ressurreição. A Páscoa é para apaixonados, não por ovos, mas por Jesus, pela vida dele e por Deus. Se há uma igreja apaixonada, eu quero convidar você amanhã a preparar a sua melhor Páscoa, não com ovos. Faça o almoço com a sua família, faça um belo almoço, com chocolate ou sem chocolate, se você tiver condição, compre, amém? Se você puder e quiser assar peixe, fritar peixe, faça, mas faça tudo isso para a honra e glória do Senhor, e reconhecendo que é Deus quem tem te dado condição para você realizar tudo isso. E à noite, se você puder, acompanhe o nosso culto especial a partir das 19 horas pelo Facebook, amém? E aqueles que quiserem, que estão com saudade da igreja, tem algumas pessoas que falam, pastor, eu preciso vir para a igreja, estou com saudade. As nossas lives, elas são feitas com um grupo de 30 pessoas, até 40 pessoas. Não chegou nunca nisso, amém? Mas eu sonho, minha meta, eu quero convidar você a vir amanhã. Nós fizemos uma enquete, eu acho, no grupo aí da igreja, Facebook, para colocar o nome. Quero convidar você, as 40 pessoas, nós abrimos 40 vagas de emprego, estou brincando, né? 40 vagas no céu. Eu ia até abrir 144, mas não dá, no nosso é só 40. Para você participar do culto amanhã, você vai, nós vamos colocar o nome lá, você já coloca o nome e manda lá para pastor, os 40 primeiros. Quando terminar, a pastora vai colocar, encerrou, que nem o Faustão. Amém? Nós vamos fazer isso. Eu quero crer, Jesus, eu creio, meu Deus, eu creio que esse povo vai ser tão apaixonado que vai acabar o culto. Eu creio que pessoas que já estão se inscrevendo, que vai acabar o culto, dá 10 minutos já não vai dar mais. Eu creio nisso, Pai. Porque eu creio que está um povo sedento, com tanta paixão, com tanta saudade de Deus, da comunidade Nova Vida. Amém? Eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos passar um vídeo agora, nós fizemos, da obra, da construção da igreja. Em nome de Jesus, não saia daí, eu já volto para dar a bênção apostólica. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Amém, pessoal? Muito obrigado. Vocês viram o vídeo, nós temos trabalhado bastante. A gente tem um ator principal que é o Josa, né? A gente é só coadjuvante no filme, estou brincando. Quero convidar você a continuar nos abençoando, amém? Nós já estamos conseguindo metade do nosso telhado e eu creio que nós vamos conseguir muito mais juntos, amém? Então abre o seu coração, nós vamos entrar naquela igreja e vamos fazer uma grande festa na inauguração, amém? Em maio,
aguarde, espere e se prepare, porque é um novo tempo, uma nova vida e uma nova igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, te agradeço. Abençoa os teus filhos, dá um fim de semana de Páscoa maravilhoso. O amor do Pai e a graça do nosso Salvador Jesus e a íntima